Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Há quanto tempo, né? Eu não apareço aqui no canal. Eu sinto saudade também de fazer nossos vídeos aqui diários, né? Faz um tempo já que o cotidiano aí acabou me afastando um pouquinho do YouTube, mas espero voltar aos pouquinhos aqui e me concentrar na produção de vídeos para vocês também, né? Peço desculpas aí pelo tempo distante, né? Eu sei que a vida é corrida, né? Acontece com todas as pessoas isso, mas passei muito tempo sem produzir para vocês. Vou falar um pouquinho sobre isso e falar um pouco também sobre o tema do vídeo, que é sobre a geração sanduíche, né? Uma coisa aí que está acontecendo, né? Já faz um tempo, mas que eu entendo que pra gente, enquanto profissional jovem, né? Ou talvez você já seja uma pessoa com faixa etária um pouco mais elevada, já na casa ali dos 60, 70 anos, talvez você ainda esteja passando por efeitos desse momento que a gente vive na história agora e se encaixe dentro dessa categoria, né? Dessa geração sanduíche. E antes de tudo, né, peço mais uma vez, se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreva por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente com seus amigos. Aos pouquinhos o canal vai voltar a ficar ativo. Vou ficar presente também lá no blog, né, no Produtividade Máxima. Estou pensando em entrar no Instagram, né, fui resistente durante muito tempo, mas acredito que é uma forma também de manter uma comunicação mais próxima com todo mundo. Tem pessoas que gerenciam o Instagram para mim, mas acredito que eu vou poder me aproximar um pouco mais e produzir eu mesmo alguns conteúdos para lá. Então, se você quiser seguir o Instagram de Produtividade Máxima, talvez eu mude ele depois para o meu nome, né, para Wellington Alencar. É uma forma de me aproximar um pouco mais também do meu público aqui no YouTube. São mais de 30 mil pessoas, né? Todo mês entra mais algumas pessoas e o pessoal vê o canal parado há tanto tempo, né? Acho que acaba pensando que o proprietário não se importa, né? Mas acaba que eu me importo, sim, bastante. E espero poder mostrar um pouco disso para vocês. Também no LinkedIn eu sou mais ativo, né? Eu sei que não é uma rede social tão popular quanto as outras, mas o LinkedIn é uma rede mais focada em profissionais mesmo, né? E esse é mais o meu universo de atuação, né? Eu sou um profissional de gestão. Se você não me conhece ainda, né? Você pode ver um pouquinho sobre mim no sobre do canal, né? Mas meu nome é Wellington Alencar, né? Eu sou administrador, sou contador. Estou fazendo minha terceira graduação agora, no formato um pouco mais suave, né? É um curso à distância em Ciências da Computação. Estou concluindo meu mestrado em Gestão da Saúde. Tenho uma pós-graduação em Estatística Aplicada, tenho um MBA em Auditoria, Finanças e Controladoria. Sou um profissional certificado em Gerenciamento de Processos, Auditoria Interna e Controle Interno. E tenho uma vivência aí de mais de 12 anos, já quase uma década e meia, bem mais de 12 anos na verdade. Estou entrando aqui no 13º ano, né, de atividade profissional na área de gestão, atuando em empresas de segmentos diferentes e conhecendo um pouquinho, né, sobre a realidade aqui do Brasil, sobre um pouco do mundo fora também, né. Já viajei bastante, trabalhando, a turismo. Conheço um pouco sobre culturas diferentes, tenho aí uma série de curiosidades na vida sobre as quais eu gosto de pesquisar e sempre usei esse meu espaço, né, aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências com as pessoas que gostam da minha forma de comunicar, né. E, então decidi, inclusive, para poder ter tempo para falar um pouco mais com vocês, fazer esses vídeos de forma um pouco mais cru, com menos edição. Vocês estão vendo o cenário que eu estou aqui agora, o meu cenário vai passar por algumas transformações nos próximos meses, pelo menos mais duas transformações, né? Na verdade, eu estou passando por uma reforma aqui no meu espaço agora e estou construindo também um outro local, né? Então, isso vai consumir um pouco aí da minha energia, com certeza, e vai demandar também um pouco de dor de cabeça, né? Que faz parte, quem já passou por obra sabe bem como isso funciona, certo? E bem, pessoal, eu quero fazer esse vídeo aqui inicialmente com vocês, falar um pouco sobre esse assunto, porque, como eu falei, né, a gente que é um profissional aí que está no começo da vida ainda, ou que já tem alguma experiência, como é o meu caso, eu tenho uma experiência considerável, né, já são muitos anos de trabalho, a gente vai envelhecendo, né, e chega um determinado momento na vida em que você acumula muitas responsabilidades, tá? E isso é também um pouco da justificativa para o canal, e eu já vou explicar por quê. E também é um desafio para todo mundo hoje em dia, né? Eu sinto falta de uma comunicação mais sincera das pessoas no YouTube, ou nas redes sociais de uma forma geral. O pessoal vive um mundo de fantasia. A gente falava muito sobre isso aqui durante um período aí complicado que o mundo passou, né? Em 2020 até 2022. Felizmente isso ficou para trás. Algumas pessoas diziam que isso não ia acabar nunca. Algumas pessoas utilizaram isso para fins diversos. Só um instante. Minha iluminação estava falhando aqui, tive que fazer uma correção. Mas como eu falando para você, né, algumas pessoas tinham uma perspectiva aí que eu considero errada, né, sobre o que acontecia naquele período. E muita gente tinha um medo, tinha um pavor muito grande de como o mundo ia ficar, né, após
aquele momento caótico que a gente passou, felizmente isso ficou para trás. Temos aí outros problemas no mundo, né? E o mundo de fato tem isso, sempre vai ter algum problema para a gente ter que lidar, né? Aprender a lidar. E isso faz parte, inclusive, de uma outra questão do mundo empresarial, que é o gerenciamento de risco, né? Que é um assunto que eu falo muito aqui também, mas aqui eu tô falando mais para pessoa física do que para PJ, né? Eu, inclusive, penso, né, no futuro como eu vou separar melhor esse conteúdo entre pessoas físicas, né? Pessoas físicas, pessoas que vão querer assistir pensando na própria vida, e também aquelas pessoas que vão assistir pensando em como aplicar os conhecimentos que a gente fala aqui dentro das empresas, né? Afinal, sou proprietário de um negócio de consultoria. Eu atuo justamente ajudando empresas, né, a terem uma melhor condição financeira, a lidarem com seus problemas de processos. Esse é o meu cerne de atuação, atendendo empresas no Brasil inteiro, por isso eu acabo viajando muito, né? E, enfim, né, a gente passou por esse problema grande, estamos passando por outros agora também. Mas o fato é, a gente vai envelhecendo, chega um determinado momento da vida que você acumula muita responsabilidade. É o trabalho, é a educação, é a sua família imediata. E essa expressão, geração sanduíche, né, que eu citei para vocês aqui no começo, eu me encaixo bem nela agora, e talvez você se encaixe também, né? Chega um determinado momento da vida que você precisa, além de cuidar do seu esposo, marido e filhos, né, caso você tenha, também precisa cuidar dos seus idosos, né, do seu pai, da sua mãe, tios, avós, etc. Algumas pessoas, elas passam por isso desde muito cedo, né? Você vai ver histórias aí de pessoas que trabalham desde a adolescência, pessoas que ainda no começo da vida adulta, né, já tinham responsabilidade de cuidar de outros membros da família, porque havia uma necessidade intrínseca disso no caso delas. E, assim, isso é um fato que está ocorrendo com uma grande quantidade de pessoas, né? E isso cada vez com pessoas mais jovens tem ocorrido, né? Seja por questões de doenças crônicas que estão atacando os nossos idosos logo cedo, né? Isso tem acontecido, ou por problemas psicológicos, problemas psiquiátricos também, tem afetado muitas pessoas. A gente está passando por um outro problema agora, quanto à questão da forma das pessoas lidarem com a ansiedade, lidarem com a depressão, entre outras questões de saúde sensíveis, que em parte também foram afetados por aquele período lá, quando ninguém podia falar sobre esse assunto, mas a gente sabia como mentalmente as pessoas seriam afetadas, né, e que sequelas seriam deixadas socialmente em decorrência daquilo. E a gente está vivendo agora esse momento, né? E eu sinto isso hoje bastante, né? Eu ajudo a cuidar dos meus pais, né? Especificamente mais da minha mãe. Eu acabo dando uma atenção mais especial para ela. Financeiramente também sou responsável, né? Por cuidar da minha mãe. Cuido da minha família, propriamente dito, né? Sou casado, né? E obviamente isso exige uma pressão, né? Sobre todos nós, cuidar das famílias, né? Que nós temos. E quando você chega num determinado momento da sua vida, ali ainda jovem, sem ter constituído nada, fica mais difícil, né? Felizmente, desde cedo, né, eu planejei bem aí minha vida, organizei-me bem financeiramente, nunca fui uma pessoa de gastar tanto, etc. E acabei conseguindo construir um patrimônio razoável, né? Tenho uma certa tranquilidade na forma de lidar aí com os meus desafios financeiros também. Mas não é só dinheiro, né? Também tem a questão logística, tem o tempo, tem a necessidade de você dar atenção e cuidar das pessoas também. Isso exige esforço, né? E eu li há um tempo atrás uma matéria falando sobre isso, né? Em especial para a questão das mulheres, ainda mais sensível muitas vezes, porque ainda há uma questão, né? Até delicada, né, de se falar, mas ainda existe uma questão muito associada à expectativa que se exige da mulher, né? Quanto ela cuidar da mãe, do pai, né? Quando eles estão idosos. A questão dos filhos mesmo também, né? Muitas mães são mães solteiras, né? E aí ela tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, às vezes estuda, às vezes não estuda porque não consegue em termos de tempo, né? E tem os pais para cuidar. Isso é um desafio muito grande, né? E isso não acontece só com mulheres, né? Acontece com homens também, né? Como eu, no meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho filho, não sou pai solteiro, etc. Mas e também sou casado, mas não tenho filho. Mas tenho essa responsabilidade, né, de cuidar da minha família. E a gente sente essa pressão, né? A pressão por ter que trabalhar mais, por se esforçar mais, por dar mais de si sempre. Tem sempre muitas pessoas exigindo muito de você, pedindo cada vez mais um pedaço de você, né? E isso esgota as nossas energias às vezes. Quando eu criei o canal Produtividade Máxima, né, ele era um reflexo do blog, né? E o blog ele foi criado pensando no profissional, né, na pessoa física ali que está dentro de um ambiente administrativo, precisando ser mais produtivo, aprendendo uma técnica diferente de Excel, entendendo melhor sobre como otimizar um processo, como tornar uma rotina mais segura, mais ágil, com menos risco, né?
monitorar desempenho por meio de indicadores, seja por meio de um software de BI como Power BI e outros, né? Ou mesmo em uma planilha simples de Excel que você pode criar também. E com o tempo, o blog também seguiu um outro caminho, né? Além disso, a gente começou a falar um pouco também sobre produtividade na vida pessoal, né? Um pouco sobre as escolhas que a gente faz na vida. E eu decidi trazer esse conteúdo para o canal também aos poucos. Em parte aí, ele acabou sendo consumido por outros temas que a gente tratou aí ao longo dos últimos anos. E espero poder voltar agora e produzir mais para vocês isso, né? Eu entendo que se ajudar alguém, já valeu a pena, né? Espero que seja útil o conteúdo que a gente vai produzir aqui. Eu não vivo de YouTube, é uma coisa que eu sempre falei bastante aqui, isso não é o meu negócio, né? Meu negócio é outro, eu trabalho com o mundo presencial, né? E gosto muito do digital, obviamente. Sinto falta, inclusive, de interagir com vocês aqui. Lembro aí das nossas lives, né? Com centenas, às vezes mais de 1000 pessoas numa live, a gente batendo papo aqui, falando sobre assuntos diversos. E espero que a gente volte para essa dinâmica em breve também, encontrar aí velhos amigos, novos também que vão entrar aqui no canal. E vou trazer para cá tanto muita técnica de gestão, isso é o meu cerne, né, de atuação, claro, mas também vou trazer alguns conteúdos de mim mesmo, né, da minha pessoa física, né, Wellington, e contar um pouquinho sobre algumas coisas para vocês e compartilhar esses momentos são importantes também, além de algum bastidor, etc., que era algo que eu pensava em fazer num canal secundário que eu tenho, mas esse canal eu vou ter que deixar em segundo plano por enquanto, tenho outras ideias para ele no futuro, e vou focar bastante aqui, né. E aí, pessoal, voltando para o nosso tema inicial, né, como eu falei, não tem roteiro, então obviamente eu vou acabar divagando um pouquinho ou indo de um assunto para o outro, né, durante a nossa conversa. Realmente é uma situação delicada, né, que as pessoas passam, e só reforça a necessidade de você, se você ainda é jovem e está ali nos seus 20 e poucos anos, né, pensar seriamente em construir uma carreira enquanto é cedo, né, em dar do seu sangue para isso, né, em se esforçar bastante para isso. Se você não faz enquanto é jovem, não fica impossível fazer quando você fica mais velho, mas fica muito mais difícil, tá? Então é importante começar a tomar uma ação cedo, né? Enquanto às vezes você vê ali um jovem gastando tudo que tem com roupa, com festa, com viagem, com academia, etc. Às vezes os pais suando tanto, né, para sustentar essas pessoas. Tem a famosa geração neném, né? A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso depois. Pessoas que nem estudam nem trabalham, as pessoas que estão aí acostumadas a estar em casa constantemente, né? É muito complicado para essas pessoas lidarem com esse momento delicado que a gente está passando agora, tá? E a gente está num momento que a pirâmide etária do Brasil está mudando. Então, cada vez mais nós vamos conviver com essa situação de cuidar de idosos e cuidar de filhos ao mesmo tempo, né? E cuidar da nossa vida ao mesmo tempo. Isso é muito excruciante, tá? São jornadas que elas vão consumir 14, 15, 20 horas por dia seu, e você pode precisar aí ter uma energia surreal para lidar com isso, né? Então, isso demanda concentração, isso demanda um plano, isso demanda organização. E, infelizmente, a gente não vê isso nas pessoas. Vou ser bem realista com vocês sobre isso, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem um plano nenhum do que elas vão fazer ao longo da semana, muito menos do que elas vão fazer ao longo do ano ou ao longo da vida para os próximos anos. A consequência disso é uma série de problemas aí, e inclusive reflete na sociedade, né? Famílias desestruturadas, filhos indesejados, né? E os filhos sentem isso, relegados à educação deles somente às escolas, que infelizmente carecem muito de qualidade no aspecto teórico e no aspecto social também, né? E isso não é culpa somente do professor, tem uma parcela de culpa do professor sim, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem, mas não é só isso, né? E isso se reflete em todo tipo de problema que a gente vive, né? Na incapacidade das pessoas de conversarem, de dialogar, não existe mais diálogo, né? Muitas vezes, as pessoas infelizmente não conseguem conversar, elas são agressivas, né? As pessoas sentem que sempre podem ou devem tirar vantagem de alguém, e além disso, esse senso de insegurança constante que a gente tem, né? Moro em Fortaleza, uma cidade linda em vários aspectos, né? O Ceará é um estado com muitas qualidades positivas, né? Em termos de alimentação, clima, praias, belezas naturais, riquezas naturais que a gente tem aqui. Mas, infelizmente, nossa cidade hoje é uma cidade muito violenta. Já faz bastante tempo que ela é. Mas nos últimos tempos, para mim particularmente, parece que a sensação de insegurança, né, ela cresceu de uma maneira absurda, né? Então, é difícil viver com isso, né, conviver com isso.
tendo as lembranças que eu tinha aí da minha infância, em que eu lembro que não era assim, né? Então, esse é um momento delicado, né, que a gente passa socialmente e é um reflexo também dessas questões, né? Então, quando você, né, decide fazer um esforço, mudar a sua vida individualmente e afeta ali as pessoas ao seu redor, na forma como você cuida, como você se prepara, como você lida com as dificuldades, isso afeta a sociedade também, né? Infelizmente, parece que as pessoas pararam de pensar enquanto indivíduo e pensam só em soluções coletivas, né? Isso não ajuda ninguém a chegar em canto nenhum, né? A consequência é o que a gente tem agora, uma sociedade muito incapaz de lidar com seus problemas de maneira racional, tá? E quando a gente lida com esse fato, considerando que agora existem pessoas que não têm tempo para nada, não têm tempo para si, não têm tempo para refletir, para estudar, para construir, que essa tal geração sanduíche, o que é que a gente pode esperar no futuro para essas pessoas? Para os filhos dessas pessoas também, né? Acho que cabe refletir um pouco sobre isso, né? E não é o caso de você simplesmente ir ali e pensar, poxa, a gente poderia reduzir a jornada de trabalho dessas pessoas para ajudar elas. Isso não resolve, né? As pessoas precisam aprender a organizar e lidar com seus problemas e construir soluções para isso. Mesmo que elas recebam apoio, aquele apoio pode ser momentâneo, não vai resolver o problema em definitivo. E isso pode permanecer durante muito tempo ainda à frente, gerando graves problemas sociais, né? E aquela história, né? Eu sou talvez um pouco fatalista, né, quanto a alguns pensamentos. Eu não creio que haja uma solução miraculosa, que tudo vai se resolver de uma hora para a noite. Infelizmente, a vida já me ensinou muitas vezes que antes de vir ali a calmaria, vem a tempestade, né? Então, imagino que a gente vai passar ainda por muitas adversidades no futuro e eu espero estar mais preparado para lidar com isso e poder ajudar outras pessoas também a lidar com isso. Mas, se com essa mensagem eu puder ajudar uma pessoa, talvez seja você que está me escutando aí agora, a organizar um pouco mais o seu tempo, a sua vida, a ser mais produtivo, para que isso impacte você positivamente e isso ajude as pessoas ao seu redor, eu creio que um pouco da minha missão está sendo cumprida, né? Então espero poder ter ajudado você individualmente que está assistindo esse vídeo nesse sentido, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso em outros momentos, em outros vídeos, o vídeo já está muito longo, mas o que eu posso te dizer antecipadamente de soluções ou sugestões, né, para lidar com isso, com essas adversidades que a gente tem, é primeiramente, organize sua vida financeira, tá? O mundo gira em torno de dinheiro, então não seja tolo, né? Existe muita hipocrisia quando se fala sobre dinheiro, como se ele fosse um problema, como se ele fosse uma coisa ruim. E, infelizmente, né, as pessoas tratam isso de forma leviana e não respeitam o próprio dinheiro que ganham, o fruto do seu trabalho, né? Outra coisa que você pode fazer, estude, crie uma formação, uma profissão. Além disso, desenvolva habilidades em outras áreas também, inclusive de áreas que podem não ser fontes de dinheiro para você imediato, mas que podem gerar algumas economias. Talvez aprender a cozinhar, a fazer ali um curativo, a ter habilidades manuais para o seu dia a dia. Isso pode te ajudar a economizar e pode te ajudar também a lidar com problemas que podem surgir no seu dia a dia, né? Além disso, claro, cuide do seu tempo, né? Cuide do seu tempo. Não é só fazer reserva financeira, não é só ganhar dinheiro, é conseguir gerenciar bem a sua vida. O tempo é o principal ativo que você tem. A sua vida é aquilo que de mais importante você tem. Se você não consegue cuidar dela adequadamente, o que vai acontecer no seu futuro, né? Pense um pouco sobre isso e a gente conversa no próximo vídeo um pouco mais sobre esses assuntos. Muito obrigado pela sua atenção. Se não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, que é o Wellington Alencar. E um abraço para você. Até breve.